Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos baseados hoje em Levíticos 10, de 1 em diante, tá bom? Então vamos falar sobre a alma apóstata. A alma apóstata. Sempre lembrando que apóstata aqui é no sentido de abandono da fé, transgressão da lei de Deus. Alguém que se aliena de Deus, vai para longe de Deus e acaba trilhando um caminho de morte e de destruição. Será que você tem uma alma sadia, uma alma próspera, uma alma abençoada, ou tem uma alma apóstata? Então é sobre isso que nós vamos falar, trazendo o exemplo aqui de Nadab e Abiú, que morreram diante do Senhor. Preste atenção. Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sacerdote, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor. Vou repetir. E trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara, ou seja, Deus não havia mandado, nem ordenado eles fazerem isso. E de forma presunçosa, fizeram isso sem a direção do Senhor, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Então saiu um fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles, ou seja, em Nadab e Abiú, pois se achegaram a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão, seu pai, se calou. Então, nós vemos aqui a transgressão da lei do Senhor. E a lei aqui como base sólida, fundamento para a nossa vida, né? Então, Nadab e Abiú fizeram isso. E nós precisamos aprender que Deus não fecha o olho quando pessoas chamadas, vocacionadas, líderes, por ele desconsideram os seus mandamentos, desobedecem, transgridem a lei de Deus. Quando Nadab e Abiú transgrediram as leis de Deus, nunca mais se recuperaram. Por quê? Porque foram fulminados diante da face do Senhor. O fogo de Deus entrou ali no sacerdócio e destruiu, aniquilou a vida de Nadab e Abiú. Deus os executou imediatamente. É o que nós vemos aqui no texto bíblico. Talvez pareça né, ser severo demais, mas considere o seguinte: qualquer movimento nos estágios iniciais estabelece um padrão de operações. Se Deus tivesse deixado, né, eles fazer do jeito deles, conforme eles quisessem, esse padrão errado, padrão apóstata, que é o abandono da fé, o abandono da lei de Deus, teria se perpetuado no meio do sacerdócio de Arão, ou o sacerdócio arônico. Se Deus permitisse leviandades no começo, as coisas certamente ficariam ainda piores. Então, Deus eliminou o mal pela raiz, aniquilando, destruindo com seu fogo santo Nadab e Abiú diante do altar. O mesmo princípio também foi exercido lá na igreja primitiva, né? Quando Deus tomou e matou a vida de Ananias e Safira. Está relatado lá em Atos 5, de 1 a 11, você vê um episódio semelhante já no Novo Testamento, onde um homem e a sua esposa morreram fulminados na presença do Senhor, porque tinham vendido um terreno, e a oferta que eles deram foi a metade do valor do terreno, e não o terreno inteiro, e falaram para o apóstolo Pedro que haviam vendido tudo e entregado todo o dinheiro diante ali dos presbíteros, né, dos apóstolos, mentindo ao Espírito Santo. Eles caíram no chão, fulminados também, não pelo fogo do Senhor, mas com morte súbita, porque não temeram a Deus, mentiram contra o Espírito Santo de Deus. Está lá em Atos 5, de 1 a 11. Nadab e Abiú transgrediram essa lei da base sólida, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, que são 603 mandamentos. E aqui um exclusivamente foi quebrado e Deus tratou com seriedade. Como sacerdotes santos,
e líderes de confiança, esperava-se que servissem de modelos de obediência ao povo. Todo líder espiritual precisa ser modelo de obediência ao povo e não modelo de desobediência. Se o líder, cai na desobediência, dá mau testemunho, faz coisas erradas, ele se torna um mau referencial para o rebanho, um mau referencial para o povo de Deus e acaba quebrando os mandamentos do Senhor. Deus não podia permitir nem mesmo o mais leve desvio apóstata, Por isso o nosso título, Alma Apóstata. O menor ato dissidente, porque isso daria permissão a outros para fazerem a mesma coisa. Mas aí vamos ver aqui qual foi o pecado desses dois, Nadab e Abiú. Qual foi os pecados que eles produziram diante da face do Senhor? O primeiro deles foi a independência. A independência. Eles agiram de forma presunçosa à parte da direção de Deus. E como tem gente assim agindo de forma independente, de forma presunçosa, sem a direção de Deus, como tem gente vivendo de forma independente. Segundo lugar, eles tiveram impaciência. Impaciência, não esperaram pela orientação do Senhor, se precipitaram, foram lá fazer do jeito que eles achavam que tinha que ser feito, acabaram agindo com impaciência, é o segundo pecado. O terceiro pecado, com ignorância. Ignorância, agiram sem saber o que Deus queria, sem procurar saber corretamente o que deveria ser feito, agiram por ignorância, o terceiro pecado. E o quarto, ilegalidade, agiram com ilegalidade, agiram contrário ao mandamento de Deus, causando uma espécie de ofensa, crime, transgressão, ilegalidade diante do Senhor. O quinto pecado foi a impulsividade. Impulsividade, como tem gente assim, impulsiva, faz as coisas sem pensar, age para depois refletir, pensar no fato. Fazem, e assim fizeram o que queriam, impulsionados pelo seu ego, pelo seu eu inflado, e não por submissão ao seu pai, que era o sacerdote, o sumo sacerdote de Israel, Arão. E o sexto pecado que nós vemos é a insensibilidade. A insensibilidade, por quê? Porque não deram atenção à instrução de Deus, foram insensíveis aos mandamentos do Senhor. Então, esses são os 6 pecados de Nadab e Abiú, quando transgridem a lei de Deus e morrem fulminados diante do fogo da santidade de Deus, onde Deus foi glorificado diante do povo Israel. E seu pai não pôde fazer nada. Seu pai ainda teve que se calar, porque sabia que Deus estava certo e os seus filhos que foram fulminados estavam errados. Tudo isso ali em Levíticos 10, de 1 a 3, tá bom? Quais foram os pecados de Nadab e Abiú? Primeiro, independência. Segundo, impaciência. Terceiro, ignorância. Quarto, ilegalidade. Quinto, impulsividade. E sexto, insensibilidade. Então avalie a tua vida, teu coração, veja se você não tem tido uma alma apóstata, uma alma que tem abandonado a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, tem transgredido e ofendido o coração de Deus através da desobediência, tá bom? Então nós aprendemos aqui claramente que uma alma apóstata, ela morre espiritualmente, pode morrer fisicamente, quando foi o caso aqui, morre emocionalmente e pode morrer eternamente se não se arrepender. No caso aqui, não teve segunda chance, foram eliminados da presença do Senhor e do mundo dos viventes, como diz o outro, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus dê uma manhã abençoada, obedeça a Deus. É na obediência que nós temos a promessa de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus nas nossas vidas. Se queremos ser líderes segundo o seu coração, se queremos ser homens e mulheres que vão impactar essa geração, precisamos ser obedientes aos mandamentos do Senhor. Quanto maior a tua obediência, maior a tua plataforma no mundo espiritual, de autoridade, diante de Deus, diante dos demônios, diante dos anjos. Quanto maior a tua obediência, maior você será no mundo espiritual. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. Então, obedeça ao Senhor, se sujeite ao Senhor. Não tenha uma alma apóstata, mas sim uma alma obediente, um coração voluntarioso, um coração que se consagra, se dedica, se santifica diante do Senhor em obediência e orientação e guiança do Espírito Santo. Tá bom? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Deixa eu orar pela tua vida. Quero mandar um abraço para o Marcos Arano, Rodrigo Struckel, que Deus os abençoe em nome de Jesus. E você que está entrando depois, entra aqui, assista o nosso videozinho, deixe seus comentários aí embaixo, aperta no link aqui, compartilha esse link com outras pessoas através do seu WhatsApp, teu Store, no Instagram, em todos os lugares. Compartilhe esse vídeo para que o máximo de pessoas possam assistir e serem abençoados assim como você foi, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, da igreja Casa na Rocha. Hoje à noite nós temos culto às 20 horas na nossa comunidade. Vamos estar falando, no segundo momento, sobre as atitudes que revelam a adoração. Quais são as atitudes, quais são as expressões que existem de adoração? Como é que eu e você podemos nos tornar verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade? Então, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nosso cultão, culto da família, culto dominical na igreja Casa na Rocha. E no sábado, às 19 horas, nós temos o culto de jovens. Culto de jovens na nossa comunidade, sábado, às 19 horas. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Ó Deus, livra-nos de termos uma alma apóstata, um coração que transgride a lei de Deus, ofende ao Senhor através da desobediência. Dá-nos, ó Deus, paciência para esperarmos o teu direcionamento, a tua voz, a tua guiança. O teu Espírito Santo governe a nossa vida, direcione os nossos passos, que possamos ser homens e mulheres de fé e de obediência diante do Senhor. Homens e mulheres que param atentamente para ouvir a tua voz e obedecem os teus mandamentos em todo tempo e em todo lugar. Dá-nos um coração obediente, um coração de servo, um coração que se submete ao único Deus verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, nós colocamos eles diante do Senhor. Pedimos a tua graça sobre eles, a unção e a glória do Senhor, Pai. Que a tua unção venha sobre eles, a bênção, a graça e glória. Abençoe o culto desta noite, as programações de final de semana. Que a tua bênção faça toda a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço. Você que chegou agora, Camila Godoy, Rodrigo Struckel, Marcos Arano. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Pega o link, compartilhe com outras pessoas. E aqui também no link de descrição tem horário de culto, endereço da igreja, as nossas mídias sociais, que agora também tem em áudio no Spotify. Também nós temos no Google Podcast e no Apple Podcast. Nós temos todos os nossos devocionais, as ministrações, pregações, estudos bíblicos. Tudo isso está à sua disposição no Spotify, tá bom? Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Um dia abençoado para você na presença de Deus. Um abração, beijão do pastor Giovanni. Deus os abençoe.